Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos e todas. E aqui eu vou tentar compartilhar minha tela. Vocês enxergam em tela cheia? Então, como eu dizia, eu vou um pouco bem em linha com o que a doutora Glaucia apresentou antes, inclusive eu começar falando dos dados do GBD, mas numa outra perspectiva que é dos fatores de risco dietéticos, aqui mostrando a evolução deles no Brasil, aí como ela falou, tanto em termos de mortes quanto de DALYs, que é esse acúmulo de mortes e vida com incapacidade, e destacando os fatores dietéticos que incluem, quer dizer, alguns fatores dietéticos que têm relação direta com esses desfechos cardiovasculares, inclusive nessa questão de ter vários fatores de risco concomitantes. Acho que é um ponto muito importante. Então, considerando aqui bebidas adoçadas, dieta baixa em fibra, alta em gorduras trans, alta em sódio, e aqui à direita mostrando no quadro qual que é o impacto deles em termos dos DALYs, então os anos perdidos por incapacidade, em função de todos eles, e mostrando uma grande carga de todos esses fatores, e lembrando que os desfechos aqui eles estão relacionados, em grande parte, são doenças cardiovasculares. E um ponto essencial que eu vou trabalhar em termos dessas políticas é que elas se tratam de políticas voltadas para o ambiente alimentar, para o sistema alimentar. Então, pegando a prevenção primária de fato, mas numa perspectiva não só de redução do consumo de fatores de risco, mas de promoção de uma dieta saudável. E esse gráfico representa muito bem qual que é o papel de indivíduos da sociedade, porque existe às vezes uma tendência de jogar a carga toda no indivíduo, na mudança de estilo de vida, sem enxergar aquilo que o ambiente alimentar e o sistema alimentar também fazem, porque aí essa inclinação que a sociedade representa, ela pode ser maior ou menor, ou seja, facilitar o indivíduo até comportamentos saudáveis, por exemplo, uma dieta saudável, e mesmo a questão de atividade física, por exemplo, de forma complementar, de acordo com o que esse ambiente propicia. Então, a gente vai ter esse desafio que é justamente como prevenir as doenças cardiovasculares por meio de intervenções nesses ambientes. E lembrando, só reforçando aquilo que eu falei, é que as medidas de caráter coletivo sempre vão ter mais impacto do que aquelas de caráter individual, mas na verdade não existe uma bala de prata para as questões de doenças cardiovasculares, como tem essa multiplicidade de doenças cardiovasculares de condições, existe a multiplicidade de fatores de risco, então as próprias estratégias de prevenção, controle também vão ser múltiplas. Então, todas elas são importantes, mas é importante destacar que aquilo que vai ter maior impacto em termos populacionais vão ser as ações de âmbito coletivo. E, nesse sentido, eu já começo destacando também a importância do Guia Alimentar para a população brasileira, porque ele traz uma orientação geral que é baseada nos alimentos da dieta, priorizando o consumo de alimentos frescos e minimamente processados, e, por outro lado, trazendo a mensagem de consumir o mínimo de alimentos ultraprocessados e também um cuidado com a preparação as preparações culinárias, porque aí envolvem que às vezes o risco de excesso de uso de gorduras e óleo, sal e açúcar, e muito importante que eles são indutores de política, porque essas mensagens do guia também devem se traduzir em termos de políticas, e políticas essas que influenciam os próprios ambientes alimentares. E eu vou trazer, então, alguns exemplos específicos, tanto de exemplos exitosos e algumas coisas que precisam ser complementadas, e outras coisas que são nossos desafios olhando para frente. Um primeiro é termos da reformulação de alimentos, aí nós temos algumas potencialidades, exemplos muito exitosos que vale a pena destacar. O exemplo exitoso com a eliminação de gordura trans industriais que foi trazido pela Anvisa, então uma evolução dessa agenda de disposição, e é uma agenda importante porque aí a gordura trans está presente nos alimentos, então a escolha dos indivíduos muitas vezes está impedida, inclusive nesse ponto, apesar de que ela vai trazer informação por meio da rotulagem, que eu vou falar um pouquinho depois, mas nesse caso existe todo um acúmulo de evidências que mostrou que gorduras transindustriais têm somente funções industriais e não função nutricionais, inclusive que não existe um nível seguro de consumo de gorduras trans, e por isso, pelo mundo todo, começando pelos Estados Unidos, mas logo depois no Brasil, medidas para realmente ter a eliminação de óleos e gorduras parcialmente hidrogenadas, que são as principais fontes de gorduras trans na dieta, e ter uma relação, um fator de risco direto, por exemplo, para a questão das dislipidemias. Só que a gente, olhando por outro lado, o que precisa fazer mais é também trabalhar nas políticas de redução de gorduras saturadas, que são um fator de risco também a isso. Então, na própria agenda de reformulação, existem movimentos, já políticas para redução do sódio, redução do açúcar, mas não de gorduras saturadas ainda. E é importante também destacar que, na perspectiva do próprio Guia Alimentar e das evidências, nós sabemos que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao risco cardiovascular, também de forma independente dos nutrientes críticos, ou
seja, independente do excesso de sódio, gorduras e açúcar, ele tem mecanismos também que afetam o risco cardiovascular, então nesse reforça, inclusive, as orientações do guia alimentar. É muito importante, é claro, no nível individual a questão e coletivo, a informação ao consumidor, e dessa forma nós temos a evolução, inclusive, daquilo que a Anvisa vem trazendo, que eu falei da rotulagem frontal, mas começa com a própria declaração obrigatória de gorduras totais saturadas e trans, que vem desde 2003. Logo depois, alegações nutricionais. Então, aquele selo livre de trans, ele ajuda até a indústria a estimular, a se reformular. E, por fim, a rotulagem frontal, que vai entrar em vigor, inclusive, agora em outubro, que traz esses símbolos em forma de lupa para excesso de sódio, gorduras e açúcares adicionados nos alimentos. Então, são formas adicionais que tornam a interpretação da informação nutricional mais simplificada para proporcionar aos consumidores tanto saber que alimentos são mais saudáveis ou menos saudáveis, mas ter escolhas mais saudáveis ao final. E, por fim, eu vou encerrar falando um pouco do que nós precisamos olhando para frente, que é justamente fortalecer a educação alimentar e nutricional, entendendo que o papel do indivíduo é importante, de fato, e ele precisa trabalhar em todos os níveis, em todas as idades, grupos etários, trabalhar uma maior redução do consumo de nutrientes críticos e consumo de alimentos ultraprocessados. Então, aquelas medidas que nós temos hoje, elas ainda são insuficientes, precisam ser aprimoradas e fortalecidas. E, por fim, além de ampliar essas políticas, implementar novas políticas regulatórias e fiscais, entendendo que a questão do acesso a alimentos saudáveis tem relação com preço, com acessibilidade física, com acesso à informação, e por isso mesmo entram questões importantes como regulação de publicidade de alimentos, principalmente para crianças, venda de alimentos em instituições, como é o caso de escolas, em particular, e inclusive políticas de taxação e subsídios, que aí encerrando falando que nós estamos numa tendência histórica que é que os alimentos minimamente processados e in natura são em tendência de crescimento ao longo das últimas décadas, então enquanto de ultraprocessados vem se reduzindo, e aqui daqui a alguns anos nós vamos ter o ponto em que cruzam esses dados e uma dieta não saudável vai ser mais barata do que uma dieta saudável. Isso nós vemos atualmente, inclusive, em relação a muitos produtos. Então é muito importante trabalhar nesse conjunto de ações que vão buscar, quer dizer, sistemas alimentares e ambientes alimentares mais saudáveis. Um ambiente que a pessoa vive, mas também os sistemas que produzem esses alimentos precisam ser mais saudáveis. E eu estou aberta também a perguntas ao final. Muito obrigado.